Cobertura no 60º andar, no coração de Chicago. Um homem estava parado diante de uma parede de vidro, um copo de uísque na mão. Ele era Conrad Sterling, o chefão que fazia o submundo inteiro curvar a cabeça. Mas noite após noite, era sua própria morte que Conrad bebia, uma gota de cada vez. E a pessoa que servia aquela bebida estava bem atrás dele, usando um sorriso delicado. A única que enxergava a verdade era um menino entregador de comida, de apenas 11 anos. Uma criança que o mundo inteiro se recusava a notar. Esta é a história de como esse menino salvou a vida de um chefe da máfia com 3 frases tortas rabiscadas num pedaço de papel amassado. Se você quer saber o que aconteceu depois, por favor dê um like e compartilhe essa história com as pessoas que você ama. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder as próximas histórias que vão tocar fundo no seu coração. Era muito tarde no topo da Torre Sterling. A última reunião do dia havia terminado menos de 10 minutos antes, e os homens de terno preto tinham saído um a um, deixando Cobertura mergulhado num silêncio tão profundo que parecia apertar o peito. Conrad Sterling ficou sozinho no centro da enorme sala de estar, onde cada peça de mobília valia tanto quanto a fortuna inteira de uma pessoa comum. Mesmo assim, nada naquele cômodo lhe dava qualquer sensação de calor. Com 33 anos, Conrad já era um nome que fazia o submundo de Chicago inteiro curvar a cabeça. A cicatriz fina na têmpora esquerda era a marca daquela noite fatal, 15 anos atrás, quando ele tinha apenas 18 anos e foi forçado a assistir ao pai ser traído e assassinado diante dos seus olhos pelos mesmos homens que um dia juraram lealdade à família. 15 anos. Conrad tinha passado cada dia e cada noite desses 15 anos reconstruindo o Império das Cinzas, caçando cada traidor que virou as costas para sua família, e transformando o nome Conrad Sterling num terror para qualquer um que fosse imprudente o suficiente para pensar em desafiar sua autoridade. E ainda assim, toda noite, quando as portas do elevador se fechavam atrás do último homem a sair, Conrad ficava sozinho naquele cobertura de mais de 500 metros quadrados. Não havia fotografias de família nas paredes. Não havia risadas ecoando pelos cômodos. Havia apenas o silêncio denso e pesado, e as luzes cintilantes de Chicago lá embaixo, distantes como se pertencessem a outro mundo. O som suave de passos surgiu atrás dele. Camille saiu do quarto principal, o cabelo loiro platinado caindo sobre os ombros, os olhos brilhando sob a luz fraca. Ela usava uma camisola de seda vermelha que colava no corpo, e na mão carregava o copo de uísque que preparava para o marido todas as noites. Camille caminhou até Conrad, pousou uma mão no ombro dele, e com uma voz gentil e cheia de preocupação perguntou se a reunião havia corrido bem. Disse que ele parecia exausto, que devia descansar. Conrad não disse nada. Apenas pegou o uísque da mão da esposa e esvaziou o copo de uma vez. O sabor familiar deslizou pela garganta, quente e levemente amargo. Mas poucos minutos depois, a onda familiar de tontura voltou a tomar conta dele. Conrad apoiou uma mão no braço da poltrona e fechou os olhos, sentindo como se a sala estivesse girando lentamente ao redor dele. Ultimamente, isso tinha acontecido com frequência. Seu médico particular o havia examinado e concluído que era apenas o resultado de estresse prolongado, falta crônica de sono e anos de trabalho excessivo. Camille correu para amparar Conrad, guiando-o em direção ao quarto, os lábios nunca parando de soltar palavras preocupadas. Mas Conrad não viu os olhos dela quando virou o rosto. Aqueles olhos não carregavam mais nenhuma ternura, nenhuma preocupação. Eram frios, calculistas, completamente diferentes do sorriso que ainda descansava nos lábios dela. Conrad adormeceu sob o peso do cansaço, sem saber que cada noite como aquela, cada copo de uísque como aquele, estava o aproximando cada vez mais da morte. Naquela mesma hora, no lado sul de Chicago, um mundo completamente diferente se desenrolava em paralelo, como se os dois pertencessem a universos separados. Jesse Whitmore pedalava sua bicicleta velha e desgastada pelas ruas escuras do sul da cidade, as rodas chacoalhando sobre o asfalto rachado. O menino tinha 11 anos, magro e miúdo, com o cabelo castanho despenteado que não era cortado há meses. O rosto pontilhado de suor, mesmo com o ar da noite já frio. Sua última entrega da noite havia acabado de ser concluída.
O sul da cidade à noite sempre carregava uma certa desolação assustadora, com postes de luz piscando como se fossem apagar a qualquer momento, fileiras de casas velhas espremidas umas contra as outras com as janelas bem fechadas, e em algum lugar ao longe o som de um cachorro latindo no escuro. Jesse trabalhava em um pequeno restaurante perto da estação de metrô, entregando comida das 7 da noite às 11 da noite, todos os dias após a escola. A cada semana, ele ganhava algumas dezenas de dólares. Não era muito, mas era o suficiente para ajudar a avó a comprar remédio e cobrir parte do aluguel. O apartamento onde os dois moravam ficava no terceiro andar de um prédio antigo construído nos anos 1970. Um quartinho pequeno e uma sala que também servia de cozinha. Tudo gasto pelo tempo, mas sempre arrumado e limpo, porque Ruth, mesmo com a saúde frágil, não permitia que o lar caísse na desordem. Jesse abriu a porta com cuidado, tentando não fazer barulho. Mas Ruth ainda estava acordada, sentada na velha poltrona perto da janela, um cobertor fino sobre o colo, tossindo baixinho de vez em quando. Ruth tinha 68 anos, uma ex-enfermeira que havia se aposentado do hospital público quase 10 anos antes. Era a única família que Jesse tinha no mundo. A mãe dele havia morrido de uma doença cruel quando ele tinha apenas 6 anos. O pai tinha ido embora antes mesmo de Jesse nascer. Ruth ergueu os olhos para o neto e perguntou com uma voz rouca e cansada se o dia havia sido difícil, se alguém tinha implicado com ele, se ele tinha lembrado de comer alguma coisa. Jesse sorriu e disse que estava tudo bem, que os clientes tinham dado boas gorjetas naquele dia, que ele já tinha comido no restaurante e que ela não precisava se preocupar. Guardou só para si o fato de que quase tinha sido encurralado por um grupo de meninos mais velhos na esquina da rua Ostiade. Guardou também a verdade de que o jantar tinha sido nada mais do que um pedaço de pão frio que o cozinheiro estava prestes a jogar fora. Jesse não queria dar mais uma coisa para ela se preocupar. Os olhos de Jesse foram até a mesinha ao lado da cama, onde o frasco de remédio estava quase vazio. Na cabeça, ele fez rapidamente as contas. Nessa semana, precisaria trabalhar alguns turnos a mais se quisesse ganhar o suficiente para comprar o próximo frasco. Depois de ajudar Ruth a se deitar e ajeitar o cobertor com cuidado ao redor dela, Jesse voltou para seu pequeno cantinho. Antes que o sono o levasse, Jesse olhou pela janela. Lá longe, no horizonte, os prédios altos do centro de Chicago brilhavam com luz como uma galáxia em miniatura. Aquele mundo parecia tão distante quanto outro planeta. Um lugar onde os ricos viviam em coberturas acima das nuvens, onde nunca saberiam o cheiro úmido de apartamentos como aquele. Onde nunca precisariam se preocupar com um frasco de remédio acabando. Jesse acreditava que sua vida giraria para sempre ali, no sul da cidade, entregando comida, ganhando dólar por dólar, cuidando da avó. Ele não tinha a menor ideia de que, apenas alguns dias depois, o destino o empurraria diretamente para o mundo daquelas torres brilhantes. E que, depois daquela noite, nada mais seria como antes. 3 dias depois daquela noite, bem quando o turno de entrega de Jesse estava prestes a terminar, o gerente do restaurante o chamou de volta de repente. Havia um pedido especial que precisava ser entregue imediatamente. E o endereço era Torre Sterling, o cobertura no 60º andar. Jesse ficou tão surpreso que achou ter ouvido errado. Pedidos indo para o centro da cidade daquele jeito eram geralmente reservados para entregadores com experiência, homens com motocicletas ou pelo menos um uniforme decente. Mas o gerente explicou que o cliente naquele endereço exigia pontualidade absoluta. E de todos que trabalhavam no restaurante, Jesse era o único que nunca tinha atrasado uma entrega sequer. Então, com um olhar que carregava um significado silencioso, o gerente acrescentou que as gorjetas em lugares assim costumavam ser generosas, às vezes valendo um salário semanal inteiro. Jesse pegou o pedido e começou a pedalar por Chicago na noite. A viagem do sul até o centro da cidade parecia uma passagem entre dois mundos completamente diferentes. Ele deixou para trás as ruas escuras com seus postes piscando, as paredes cobertas de grafite, as esquinas que pareciam guardar perigo nas sombras, e entrou num centro explodindo de luz neon e enormes outdoors. Carros de luxo deslizavam ao seu lado. Homens com ternos caros e mulheres carregando bolsas de grife caminhavam pelas calçadas impecáveis.
Nenhum deles deu a menor atenção para o menino curvado sobre o guidão de sua bicicleta velha, com a bolsa de entrega amarrada nas costas. A Torre Sterling se erguia no centro da cidade como um monumento ao poder e ao dinheiro. Toda a fachada do prédio era revestida em vidro preto e reluzente, refletindo os milhões de luzes que cintilavam por Chicago na noite. Jesse parou a bicicleta e ergueu a cabeça. Nunca tinha visto um prédio tão alto em toda a sua vida. O topo parecia chegar até o céu noturno. O guarda no lobby principal olhou para Jesse com desconfiança aberta, vasculhou a bolsa de entrega com muito cuidado, verificou o pedido 3 vezes separadas, e só então, a contragosto, permitiu que o menino entrasse no elevador privativo que subia até o cobertura. O elevador era espaçoso, revestido de madeira polida e com espelhos reluzentes em todas as paredes. Jesse viu o próprio reflexo e sentiu, de repente, uma vergonha penosa. Suas roupas eram velhas e gastas. Seus tênis estavam desbotados e sujos. O cabelo, despenteado. O suor ainda colado no rosto. Ele parecia tão fora de lugar em meio a todo aquele luxo que chegava a doer. As portas do elevador se abriram, e Jesse entrou num espaço muito mais grandioso do que qualquer coisa que já havia imaginado. O teto se erguia como de uma catedral. Lustres de cristal espalhavam 1000 pontos de luz. O chão de mármore brilhava tanto que poderia servir de espelho. Jesse mal ousava pisar com força, com medo de que seus sapatos sujos deixassem marcas na pedra branca e pura. Um criado vestido com perfeita elegância se adiantou para pegar a comida e depois entregou a gorjeta a Jesse. $50. Jesse encarou a nota, o coração batendo tão rápido que parecia prestes a saltar para fora do peito. Era mais dinheiro do que ele ganhava numa semana inteira de entregas duras, o suficiente para comprar o remédio da avó. Ele estava prestes a se virar e entrar novamente no elevador. Mas uma centelha de curiosidade o fez hesitar por alguns segundos a mais. E naquele exato momento, Jesse o viu. Lá no fundo, perto da enorme parede de vidro que dava para Chicago inteira, um homem estava parado, imóvel como uma estátua. Era alto. O terno preto quase se misturando à escuridão do lado de fora, o olhar pensativo fixo na cidade lá embaixo. Havia algo na forma como aquele homem estava parado que fez Jesse sentir um arrepio súbito. Não era medo. Era algo mais estranho, algo que ele não sabia explicar. Como se o ar ao redor daquele homem fosse mais pesado do que o normal, como se o próprio perigo estivesse emanando de cada linha do seu corpo. O homem não se virou. Não olhou para Jesse. Mesmo assim, Jesse correu de volta para o elevador como se tivesse visto algo que nunca deveria ter sido visto por seus olhos. A porta se fechou, e Jesse soltou um suspiro baixo de alívio. Jesse não sabia que o homem parado ali era Conrad Sterling, o nome que podia fazer o submundo inteiro de Chicago cair em silêncio e curvar a cabeça apenas com ser mencionado. E não poderia ter imaginado que aquela não seria a última vez que os dois se encontrariam. Uma semana havia passado desde aquela primeira entrega. Jesse tinha sido enviado à Torre Sterling mais 2 vezes, e aquela noite era a terceira. Ele já tinha se acostumado com o trajeto pela cidade, com o olhar desconfiado do guarda do lobby, com a sensação de não pertencer quando entrava naquele elevador luxuoso revestido de madeira polida e espelhos. Mas naquela noite, algo estava diferente. Jesse chegou cerca de 15 minutos mais cedo do que de costume porque as ruas estavam vazias e o vento estava a seu favor. Quando as portas do elevador se abriram, a criada que sempre o esperava não estava lá. Jesse olhou ao redor, prestou atenção, e então ouviu o barulho de panelas vindo da cozinha. A criada enfiou a cabeça para fora, com o rosto ocupado e distraído, fez um sinal para Jesse esperar no pequeno corredor perto da sala de estar, e depois desapareceu de volta para a cozinha. O cobertor estava sob seu habitual manto de silêncio. Jesse ficou parado, mal ousando se mover, os olhos percorrendo os quadros caros nas paredes, as flores frescas cuidadosamente arranjadas, as peças decorativas que certamente valiam mais do que o apartamento onde morava com a avó. Mas então Jesse percebeu que o cobertura não estava tão silencioso quanto pensava. Luz escorregava de um cômodo mais ao fundo, no fim do corredor, e havia vozes. Eram baixas, mas claras o suficiente para Jesse escutar no silêncio daquele lugar.
Uma voz feminina, suave e uniforme, familiar. Jesse reconheceu na hora. Era a voz da mulher loira, a esposa do homem que possuía aquele cobertura. Mas havia outra voz também. De um homem. Não era a voz grave e fria do homem que havia estado perto da parede de vidro naquela outra noite. Essa era mais leve, com um nervosismo à flor da pele. A curiosidade de criança empurrava Jesse por dentro. Ele sabia que não devia fazer aquilo. Sabia que deveria ficar parado, esperar pela gorjeta e ir embora como sempre fazia. Mas seus pés não pareciam dispostos a obedecer ao seu melhor julgamento. Jesse foi se movendo em silêncio em direção ao som, um passo de cada vez, tentando não fazer barulho. O coração pulsava cada vez mais rápido. Mas ele não conseguia se parar. Jesse se escondeu atrás da quina da parede, de onde conseguia ver o cômodo através da abertura estreita da porta meio fechada, e então viu. A mulher loira, usando um vestido de seda vermelha e sedutor, estava sentada num sofá de couro cor de creme. Ela era bonita como uma boneca, com cabelo platinado brilhante, a pele branca como porcelana, e olhos verdes que reluziam sob a luz dourada. Ao lado dela sentava um homem de meia idade com um terno cinza, o cabelo preto bem penteado. Os dois estavam sentados muito próximos, próximos demais para uma esposa e um visitante comum. A mão do homem repousava sobre o joelho dela, e Camille não se afastou. Jesse prendeu a respiração e ouviu cada palavra que disseram. O homem perguntou com uma nota de impaciência na voz: quanto tempo ainda vai levar? A mulher respondeu com uma voz calma, como se estivesse falando sobre o tempo lá fora. Provavelmente mais 2 semanas, 3 no máximo. A dosagem precisava ser aumentada devagar, aos poucos. Se fosse aumentada rápido demais, o médico ficaria desconfiado. O homem perguntou sobre os bens. A mulher sorriu e disse que já estava tudo arranjado. Os imóveis já tinham sido transferidos gradualmente para outros nomes, através de empresas de fachada. Quando tudo terminasse, ninguém conseguiria rastrear nada. O homem ainda parecia inquieto e perguntou se ele suspeitava de alguma coisa. A mulher soltou uma risada suave, um som claro e delicado, mas frio o suficiente para dar arrepios. Disse que Conrad só achava que estava se consumindo de tanto trabalhar. O médico também achava isso. Todo mundo achava. Ninguém jamais imaginaria a verdade. Jesse ficou paralisado onde estava, o sangue dentro dele se tornando gelo. Ele tinha apenas 11 anos, mas não era idiota. Ele entendia do que eles estavam falando. A dosagem. O médico ficando desconfiado. Quando tudo terminasse, eles estavam falando de matar alguém. E esse alguém era o dono daquele cobertura. O homem que havia ficado parado perto da parede de vidro naquela outra noite. O homem com os olhos de aço frio e a cicatriz na têmpora. De repente, a mulher parou de falar. Ela virou a cabeça em direção ao corredor, os olhos afiados como lâminas. Camille não olhou diretamente para o lugar onde Jesse estava escondido, mas ele teve a sensação terrível de que ela havia sentido algo. Como se ela pudesse cheirar a presença de outra pessoa naquele espaço. Jesse parou de respirar. Não ousou se mover. Recuou um passo devagar, com cuidado. Suas costas quase tocaram o vaso de porcelana antigo que repousava na prateleira de madeira atrás dele. Jesse recuperou o equilíbrio no último segundo possível, o coração disparando como se fosse explodir. Naquele exato momento, passos soaram atrás dele. A criada apareceu e chamou Jesse para receber a gorjeta, a voz dela partindo a tensão do momento. Jesse saiu de trás da parede, tentando com todas as forças manter o rosto o mais normal possível. Pegou o dinheiro, murmurou um obrigado e entrou no elevador com as pernas que pareciam prestes a ceder sob ele. As portas do elevador se fecharam, e só então Jesse finalmente ousou respirar. Jesse se encostou na parede do elevador, sentindo como se toda a força tivesse abandonado seu corpo. Durante todo o caminho de volta, pedalando pela noite fria, aquelas palavras continuavam a ecoar em sua mente. 2 semanas, talvez 3. A dosagem precisava aumentar devagar. O médico também achava isso. Ninguém jamais imaginaria a verdade.
Jesse tinha acabado de se tornar testemunha de um plano de assassinato. Ele não sabia quem aquelas pessoas realmente eram. Não sabia quanto poder elas tinham. Não sabia se elas tinham percebido que ele ouvia a conversa. Sabia apenas uma coisa. Se ficasse em silêncio, um homem morreria em sua própria casa sem nunca saber que estava sendo morto. E se falasse, se contasse para alguém o que havia ouvido, Jesse não ousava imaginar o que poderia acontecer com ele e com sua avó. Jesse chegou em casa quando a noite já estava muito avançada. O apartamento estava no escuro, com apenas o brilho fraco da luz da rua deslizando pela fresta da cortina. Ruth dormia havia muito tempo, a respiração tranquila chegando do quartinho pequeno. Jesse não acendeu a luz. Sentou-se na beira da cama, encarando a parede descascada à sua frente. Sua mente girava como uma tempestade. As palavras do cômodo no cobertura continuavam a ecoar sem parar, repetindo-se como um disco preso num sulco. 2 semanas, talvez 3. A dosagem precisava ser aumentada gradualmente. Ninguém poderia sequer suspeitar de nada. O que ele deveria fazer agora? Falar ou ficar em silêncio? E se fosse falar, para quem? Para a polícia? Quem acreditaria num menino entregador de 11 anos do lado sul da cidade? Ele não tinha prova, não tinha testemunho, não tinha nada além das palavras que dizia ter ouvido. Iriam na sua cara. Ou pior, decidiriam que ele estava inventando histórias para chantagear alguém. E se aquelas pessoas descobrissem que ele tinha ouvido o plano delas, se soubessem quem ele era, onde morava, se resolvessem silenciá-lo para sempre? Jesse estremeceu. Jesse pensou na avó dormindo tranquilamente no cômodo ao lado. Ruth, com a tosse seca constante, com o frasco de remédio quase vazio sobre a mesa, com as mãos tremendo toda vez que levantava uma xícara de chá. Se alguma coisa acontecesse com Jesse, Ruth ficaria sem ninguém no mundo. Morreria sozinha naquele apartamento úmido, sem ninguém para cuidar dela, sem ninguém para pagar pelo remédio, sem ninguém para segurar sua mão nos dias finais. Diante desse pensamento, Jesse queria esquecer tudo. Queria fingir que nunca tinha ouvido nada. Queria continuar com a vida comum, entregando comida, ganhando dinheiro, cuidando de Ruth. Mas se ficasse em silêncio, um homem morreria. O homem que havia ficado parado perto da parede de vidro naquela noite. O homem com os olhos de aço e a cicatriz na têmpora. Jesse não sabia quem ele era. Talvez nem fosse um homem bom. Mas seria envenenado até a morte pela própria esposa sem nunca saber que isso estava acontecendo. Jesse fechou os olhos. No escuro das pálpebras fechadas, ouviu a voz de Ruth de anos atrás, quando ele era mais novo do que era agora. Quando havia perguntado por que as pessoas faziam coisas tão terríveis, Ruth tinha lhe dito que fazer a coisa certa nem sempre era fácil. Às vezes era perigoso. Às vezes era assustador. Mas se você não fizesse a coisa certa quando tinha chance, teria que carregar aquele arrependimento pelo resto da vida. Jesse abriu os olhos. A decisão estava tomada. Não contaria para ninguém diretamente. Era perigoso demais. Não podia entrar numa delegacia parecendo uma criança louca. Mas podia escrever uma carta. Sem assinatura, sem endereço, sem nada que pudesse abrir um caminho de volta até ele. Apenas informação suficiente para aquele homem saber que estava em perigo. Jesse rasgou silenciosamente um pedaço de papel de um caderno velho de capa desgastada e pegou um lápis embotado. Sua mão tremia enquanto escrevia as palavras tortas com a fraca luz que entrava pela janela. Sua esposa está te machucando. Toda noite, na sua bebida. Eu ouvi. 3 linhas. Sem nome, sem endereço, sem explicação. Apenas a verdade nua e crua. Jesse releu o que havia escrito, dobrou um pedaço de papel com cuidado e colocou-o no bolso da jaqueta. Deitou na cama, mas não conseguiu dormir. Aquela noite se estendeu sem fim. Durante todo o dia seguinte, Jesse se moveu como alguém perdido dentro de si mesmo. Na escola, não conseguiu se concentrar numa única aula. A professora chamou seu nome 2 vezes. Jesse nem ouviu. No restaurante,
Quase entregou o pedido errado para o cliente errado. Quase foi para o endereço errado. A nota dobrada no bolso parecia tão pesada quanto uma pedra contra o peito, toda vez que ele pensava nela. Então a noite chegou novamente, e como se o destino tivesse arranjado com mãos deliberadas, o gerente mais uma vez deu a Jesse um pedido para a Torre Sterling. Jesse pedalou pela cidade com o coração acelerado. A nota no bolso, ardendo como se estivesse em brasa. Quando as portas do elevador se abriram no 60º andar, Jesse entrou no cobertura já familiar. Mas dessa vez, nenhum criado estava esperando. Em vez disso, Conrad Sterling em pessoa saiu da sala de estar, mais perto do que nunca antes. Jesse pôde ver o rosto do homem claramente. Duro, frio, com traços afiados como se tivessem sido esculpidos em pedra. A cicatriz fina na têmpora esquerda. E aqueles olhos cinzas, duros e cortantes, estudando Jesse como se medissem se o menino merecia sequer existir naquele espaço. Conrad não disse nada. Tirou a gorjeta do bolso do paletó e entregou a Jesse com um gesto curto e decisivo. Jesse pegou o dinheiro e murmurou um obrigado. Era a sua única chance. Talvez a única que jamais teria. Quando Conrad se virou como se fosse embora, Jesse respirou fundo e deu um passo à frente. Jesse fingiu prender o pé na borda do tapete, tropeçou para a frente e colidiu com o homem. Naquele instante de confusão, sua mão pequena deslizou para dentro do bolso do paletó de Conrad e enfiou a nota dobrada lá dentro. Conrad se virou rapidamente. Os olhos cinzas, afiados como lâminas, fixaram-se no rosto de Jesse. O menino balbuciou um pedido de desculpas. Disse que não tinha tomado cuidado. Disse que tinha tropeçado no tapete. Disse que sentia muito. A voz tremia. O coração batia tão violentamente que parecia prestes a explodir. Um silêncio longo e tenso se instalou entre eles, se estendendo como um século inteiro. Jesse achou que havia sido descoberto. Achou que o homem ia procurar no bolso e achar a nota. Achou que ia morrer ali mesmo naquele cobertura luxuoso, e que ninguém jamais saberia o que tinha acontecido com ele. Mas Conrad apenas olhou por mais um segundo, deu um leve aceno com a cabeça, e se virou. A porta se fechou atrás dele. Jesse correu para o elevador e apertou o botão do andar térreo com uma mão tremendo. As portas se fecharam, e só então Jesse ousou respirar de novo. Jesse encostou-se na parede do elevador, sentindo como se toda a energia tivesse saído do seu corpo. Ele tinha feito tudo o que estava ao seu alcance. O resto estava além de suas mãos. Jesse pedalou para casa pela noite fria, o vento cortando seu rosto. Mas mal o sentiu. Havia apenas um pensamento em sua mente, uma única oração silenciosa. Por favor, que ele encontre a nota. Por favor, que ele acredite no que escrevi. Por favor, que isso não seja a maior loucura que já fiz na vida. Naquela noite, depois que o menino entregador foi embora, Conrad voltou ao escritório privado para terminar de lidar com os papéis ainda espalhados diante dele. Camille já havia ido para o quarto, sem esquecer de deixar seu copo habitual de uísque sobre a mesa, como fazia todas as noites. A bebida exalava seu aroma rico sob a luz amarela e quente. Conrad trabalhou por mais meia hora, assinou vários documentos importantes, revisou alguns relatórios financeiros das empresas de fachada, e então se levantou e se preparou para dormir. Estendeu o braço para tirar o paletó quando a mão tocou em algo dentro do bolso interno. Algo pequeno e macio, como um pedaço de papel amassado. Conrad franziu o ceño. Não se lembrava de ter colocado nada naquele bolso. Tirou o papel e desdobrou o pergaminho amassado diante de si. 3 linhas escritas a lápis, com uma letra torta e trêmula. Claramente a mão de uma criança. Sua esposa está te machucando. Toda noite, na sua bebida. Eu ouvi. Conrad leu uma vez. Depois uma segunda vez. Depois uma terceira. Os olhos cinzas ficaram fixos naquelas 3 linhas trêmulas, tentando encontrar algum sentido nelas, alguma pista sobre quem as teria escrito e qual seria o verdadeiro objetivo por trás delas. Sua primeira reação foi raiva. Que jogo era esse que alguém estava jogando com ele? Seria um rival do submundo tentando destruir sua vida privada? Um
Um chantagista testando a resposta de Conrad antes de fazer suas exigências? Ou seria apenas uma brincadeira idiota destinada a perturbar a pequena paz que lhe restava em casa? Então Conrad pensou no menino entregador. A criança magra com o cabelo despenteado e os olhos arregalados que havia tropeçado nele um pouco antes. Tinha que ser ele. Conrad havia usado aquela breve colisão para enfiar essa nota no bolso. Mas por quê? O que um menino entregador de comida do sul da cidade poderia ter a ver com Conrad? Será que alguém estava por trás da criança, usando-a como instrumento? Conrad estava prestes a amassar a nota no punho e jogá-la no lixo. Uma brincadeira idiota. Nada que merecesse atenção. Camille, a mulher que ficará ao seu lado pelos últimos 2 anos, a esposa gentil que cuidava de cada refeição e de cada noite de descanso dele, a mulher bonita em quem Conrad depositou toda a confiança. Como ela poderia ser capaz de fazer algo assim? Era impossível. Completamente absurdo. Mas então a mão de Conrad parou no meio do caminho. Conrad olhou para a mesa onde o uísque âmbar o esperava, como fazia toda noite. O uísque que Camille preparava para ele. Toda noite, sem nunca esquecer. Então ele relembrou as últimas semanas. Os ataques súbitos de tontura que vinham depois do jantar. As dores de cabeça sem causa aparente. O cansaço constante. Mesmo quando dormia o suficiente. O médico particular havia o examinado e concluído que era apenas estresse prolongado, falta de sono e pressão do trabalho. Mas Conrad Sterling tinha apenas 33 anos. Não era velho. Não era fraco. Treinava regularmente, comia com disciplina, e nunca havia sofrido de nenhuma doença séria em toda a sua vida. Então por que o corpo parecia estar se consumindo aos poucos? Conrad olhou novamente para a nota na mão. A letra era trêmula e desajeitada, inconfundivelmente a de uma criança, um menino entregador da classe que ninguém nunca percebia. Um tipo de pessoa que não tinha nada a ganhar e tanto quanto a perder. Por que uma criança como aquela inventaria uma história dessas? Se fosse chantagem, por que não pedir dinheiro? Se fosse uma armadilha montada por um inimigo, por que usar um menino entregador ao invés de algo mais sofisticado? Conrad ficou parado no escritório por um longo momento, os olhos indo e voltando entre o copo de uísque sobre a mesa e a nota na mão. Por fim, Conrad caminhou até a mesa e pegou a bebida. Levantou o copo até o nariz e aspirou o cheiro familiar do uísque, rico e quente, sem nada em comum. Mas isso não significava que não havia nada nele. Os venenos mais refinados do mundo eram incolores, inodoros e insípidos. Conrad foi até o banheiro privativo que ficava conectado ao escritório. Despejou o uísque na pia e observou o líquido âmbar escorrer lentamente pelo ralo. Gota a gota, até o copo estar completamente vazio. Colocou o copo ao lado da pia e encarou o próprio reflexo no espelho. Olhos cinzas e frios o encararam de volta. Mas nas profundezas deles, algo havia mudado. Uma pequena semente havia sido plantada. Cerca de meia hora depois, Camille saiu do quarto com ar de preocupação. Perguntou por que ele ainda não tinha ido dormir, porque o copo de uísque estava intocado na mesa. Conrad respondeu com uma voz calma que não estava com vontade de beber naquela noite. Algo faiscou nos olhos verdes de Camille. Surpresa, preocupação, inquietação. Mas desapareceu imediatamente. Tão rápido que Conrad quase achou que havia imaginado. Camille sorriu, se aproximou e disse que Conrad devia descansar porque parecia terrivelmente cansado. Conrad assentiu e a seguiu até o quarto. Mas naquela noite, Conrad não conseguiu dormir. Ficou deitado no escuro, ouvindo a respiração constante de Camille ao seu lado, e se perguntou quem realmente era a mulher que dormia ali perto dele. Na manhã seguinte, Conrad acordou quando a luz do sol mal começava a se infiltrar pelas cortinas, e percebeu algo estranho. Pela primeira vez em semanas, não sentia tontura. Nenhuma dor de cabeça. Nenhum cansaço esmagador como sentia em todas as outras manhãs. Uma noite sem uísque. Uma manhã sem tontura. Poderia ser apenas coincidência. Ou podia não ser. A semente da suspeita havia sido plantada na mente de Conrad Sterling.
e uma vez plantada, não seria facilmente arrancada. Do outro lado daquele cobertura luxuoso, Camille observava tudo com olhos igualmente aguçados. Ela percebia que algo havia mudado no último dia. Uma mudança pequena, mas perturbadora o suficiente para deixá-la em alerta. Conrad havia deixado de beber uísque todas as noites como sempre fez. Dava todo tipo de desculpa. Numa noite disse que estava cansado demais para beber. Em outra afirmou que o médico tinha receitado o medicamento e que não podia misturar com álcool. Às vezes simplesmente ignorava o copo que ela colocava na mesa como se ele não existisse. Nada disso tinha lugar em seu plano. Camille sabia que não podia deixar isso continuar. Naquela tarde, quando Conrad saiu do cobertura para uma reunião, Camille imediatamente ligou para Anthony Bishop. Anthony tinha 35 anos, era um advogado especializado em lavagem de dinheiro e transferências complexas de bens, e também era seu amante secreto havia quase 2 anos. Os dois se encontraram no quarto familiar do 16º andar de um hotel 5 estrelas no centro de Chicago, o mesmo lugar onde tinham realizado dezenas de encontros secretos desde que o caso começou. Camille contou a Anthony sobre a mudança no comportamento de Conrad, sobre a forma como ele havia subitamente começado a recusar o uísque sem nenhuma razão clara. Disse que não entendia o que estava acontecendo, mas que o instinto dela dizia que algo estava errado. Anthony ficou inquieto. Perguntou se Conrad suspeitava de alguma coisa, se havia dado algum sinal de que poderia ter descoberto o plano deles. Camille balançou a cabeça e disse que não havia sinal óbvio. Conrad ainda a tratava da mesma forma que sempre. Ainda estava carinhoso. Ainda confiava nela. Mas a mudança repentina nos hábitos de beber a deixava profundamente nervosa. Era repentino demais, perfeitamente cronometrado demais. Anthony sugeriu que deveriam pausar o plano por um tempo, esperar para ver como as coisas se desenvolveriam, e só continuar quando entendessem melhor a situação. A segurança precisava vir primeiro. Não valia correr o risco quando ainda não sabiam o que estava acontecendo. Mas Camille recusou de forma categórica. Ela havia esperado 2 anos inteiros por aquele momento. 2 anos fazendo o papel da esposa perfeita. 2 anos suportando a frieza e a distância de um marido que só se preocupava com trabalho e poder. 2 anos organizando cada detalhe com precisão meticulosa. Os bens já tinham sido gradualmente transferidos para empresas de fachada sob seu controle. As contas do exterior estavam prontas. O plano para o próprio desaparecimento depois que Conrad sofresse um AVC causado pelo excesso de trabalho havia sido preparado até o último detalhe. Camille não podia parar agora. Não depois de ter chegado tão longe. Não podia e não ia. Camille decidiu mudar de abordagem. Se Conrad não bebia mais uísque, ela encontraria outro caminho. O café da manhã que preparava com as próprias mãos. As vitaminas que ele tomava todos os dias por recomendação do médico. O café da tarde. Qualquer coisa que Conrad colocasse na boca cada dia poderia se tornar a sua ferramenta. Mas primeiro, precisava descobrir por que Conrad havia mudado tão de repente. Alguém teria dito algo para ele? Alguém teria o avisado? Camille começou a investigar em silêncio. Questionou a criada do cobertura com uma voz gentil e amigável, perguntando quem tinha visitado o dono da casa na última semana. Conversou com o motorista, com os seguranças do prédio, com qualquer pessoa que pudesse ter tido contato com Conrad. Tudo com cuidado, com naturalidade, sem revelar nenhum traço da sua verdadeira intenção. Ninguém sabia de nada, ou ninguém estava disposto a falar. Mas quando Camille revisou a lista de pessoas que haviam entrado no cobertura na última semana, uma lista que ela havia obtido do sistema de segurança do prédio, Camille parou em uma única entrada: entrega de comida, à noite, uma criança. 3 visitas em uma semana. E a última visita tinha sido exatamente na noite em que Conrad começou a recusar o uísque. Camille franziu o senho, os olhos se estreitando com cálculo. Talvez fosse apenas coincidência. O que uma criança entregador poderia fazer? Mas Camille achou não era o tipo de mulher que acreditava em coincidências. No mundo em que ela vivia, tudo acontecia por uma razão. Camille se virou para Anthony e deu a ordem com uma voz despida de qualquer traço de suavidade.
Ele devia descobrir tudo sobre aquele menino entregador. Quem era, onde morava, se tinha ligação com alguém. O mais rápido possível. Anthony assentiu e não ousou discutir. Camille olhou pela janela do hotel, de onde a cidade de Chicago se estendia sob a luz pálida da tarde. Ela não sabia que naquele exato momento, em outro lugar da cidade, Conrad estava dando a Marcus exatamente a mesma ordem: encontrar a mesma criança. A caçada havia começado. E os dois lados estavam agora se movendo em direção ao mesmo alvo. 5 dias depois de dar a ordem para investigar, Marcus Vai voltou ao escritório privado de Conrad com um grosso envelope marrom na mão. Não disse nada. Simplesmente colocou o envelope sobre a mesa de Conrad, depois recuou e ficou em pé, esperando em silêncio. Conrad olhou para o envelope por um momento antes de estender a mão para abri-lo. Dentro havia uma pilha de papéis, cerca de 10 folhas no total, com o carimbo do laboratório independente que Conrad havia escolhido pessoalmente. Conrad virou as páginas uma a uma, lendo cada linha do laudo. E quando chegou à última página, as mãos de Conrad pararam. Resultado da análise: aconitina detectada. Uma toxina extraída do aconitum, uma das plantas mais venenosas do mundo. A quantidade encontrada na amostra de uísque era extremamente pequena, quase impossível de detectar por métodos comuns. Porém, se consumida continuamente por um longo período, a toxina se acumularia gradualmente no organismo, causando por fim insuficiência cardíaca, arritmia e morte. A vítima morreria lentamente, com dor, enquanto todo médico concluiria que se tratava apenas de uma condição cardiovascular provocada por estresse e excesso de trabalho, inteiramente consistente com os sintomas que Conrad vinha experimentando há meses. Conrad releu o laudo mais uma vez. Seu rosto não mostrou absolutamente nenhuma emoção. Mas a mão com que segurava o papel apertou com força, até a folha amassar entre os dedos. O quarto caiu em silêncio absoluto. Marcus esperava sem falar, sem fazer uma única pergunta. Sabia que o patrão precisava de tempo para absorver o que acabará de ler. Por fim, depois de um silêncio que parecia sem fim, Conrad falou e perguntou sobre o menino. Marcus informou que havia encontrado a criança. Jessica Timóteo, 11 anos, morando com a avó num pequeno apartamento no sul da cidade. O menino trabalhava como entregador de comida num restaurante perto da estação de metrô, ganhando dinheiro para ajudar a sustentar a família. Sem ficha criminal, sem ligação com gangues ou organizações. Completamente limpo. Apenas uma criança pobre tentando sobreviver um dia de cada vez enquanto cuidava da avó fragilizada. Conrad deu um aceno lento com a cabeça. Aquela criança não tinha nenhum motivo para inventar uma história como aquela. Nenhum motivo financeiro, nenhuma mágoa pessoal, nenhum benefício a tirar ao avisar um estranho sobre um plano de assassinato. Simplesmente havia ouvido algo que não deveria ter ouvido e decidiu fazer a coisa certa. Um estranho desconhecido, que não lhe devia nada, havia arriscado a própria segurança para salvar a vida de um homem que não significava nada para o seu mundo. Enquanto a mulher que dormira ao seu lado todas as noites pelos últimos 2 anos, que ficará diante do altar e prometer amá-lo e permanecer fiel a ele pelo resto da vida, tinha o envenenado dia após dia, hora após hora. Conrad não se sentiu de coração partido. Havia perdido a capacidade de sentir o coração partir por traições havia muito tempo. Desde aquela noite terrível 15 anos atrás, quando assistiu o pai ser traído e assassinado diante dos seus olhos pelos mesmos homens que foram seus tenentes de maior confiança. Desde então aprendeu que ninguém neste mundo merecia confiança total. Mas com Camille, ele havia quebrado essa regra. E agora estava pagando o preço. Conrad não estava de coração partido. Apenas sentiu frio. Um frio que penetrou até os ossos, espalhando-se do peito pelo resto do corpo. Vazio, como se alguém tivesse escavado um imenso espaço oco bem no centro do seu peito e não deixado nada para trás. Então Marcus acrescentou mais uma informação. Durante a investigação, descobriu que Camille também estava silenciosamente tentando obter informações sobre o menino entregador. Ela havia questionado a criada, o motorista, os seguranças do prédio, e havia até conseguido a lista de todas as pessoas que entraram no cobertura na semana anterior através do sistema de segurança do prédio.
Camille estava tentando identificar Jesse. Conrad entendeu imediatamente o que aquilo significava. Camille estava preocupada. Suspeitava que alguém o havia avisado. E se ela encontrasse Jesse antes de Conrad poder protegê-lo? Conrad não se permitiu pensar nas consequências. Deu a Marcus uma ordem com uma voz sem a menor hesitação. Agir mais rápido. Encontrar o menino ainda hoje e protegê-lo se necessário. Ninguém devia chegar a Jesse antes que Conrad tivesse a chance de encontrá-lo pessoalmente. Marcus assentiu e então perguntou sobre Camille. O que deveriam fazer com ela? Conrad ficou em silêncio por um longo tempo, os olhos cinzas fixos na enorme parede de vidro. Depois disse, não. Ainda não. Não com tanta pressa. Queria ver até onde ela iria. Queria saber se havia alguém mais por trás dela. Que ela continuasse se movendo livremente. Ele cuidaria dela quando chegasse a hora. Marcus assentiu novamente e saiu silenciosamente do escritório. Conrad ficou sozinho no escuro, olhando para Chicago brilhando sob o sol do fim da tarde. A corrida tinha verdadeiramente começado. De um lado estava Conrad, tentando proteger a criança que arriscara tudo para salvá-lo. Do outro estava Camille, determinada a eliminar a única ameaça capaz de destruir todo o seu plano. E no meio dessa caçada implacável, sem nenhuma ideia do que se desenrolava ao redor dele, estava Jesse Whitmore, um menino de 11 anos com cabelo despenteado e olhos claros e inocentes, pedalando a bicicleta velha pelas ruas de Chicago para ganhar dinheiro suficiente para comprar o remédio da avó, sem saber que tinha se tornado alvo de uma perseguição além de qualquer coisa que pudesse imaginar. Os 2 dias seguintes passaram sob uma tensão sufocante. A busca avançava dos dois lados ao mesmo tempo, como 2 flechas voando em direção ao mesmo alvo, enquanto o próprio alvo continuava completamente alheio a tudo. Do lado de Camille, Anthony Bishop executou a tarefa que lhe foi dada com rapidez e precisão. Identificou o restaurante onde Jesse trabalhava e mapeou o horário de entregas do menino, das 7 da noite às 11 da noite. Sabia onde Jesse morava, em qual apartamento, em qual andar, com quem. Descobriu até qual escola o menino frequentava, embora Jesse frequentemente faltasse às aulas para trabalhar turnos extras. Todas as informações foram compiladas num relatório detalhado e colocadas nas mãos de Camille. Camille o leu, seus olhos frios percorrendo cada linha. Camille pesou as opções com cuidado. O que devia fazer com o menino agora? Não queria se envolver em violência contra uma criança. Era perigoso demais, arriscado demais. Se tudo desmoronasse, não só perderia o plano como também enfrentaria a prisão sob acusações graves. Mas precisava que o menino ficasse em silêncio. Precisava ter a certeza de que Jesse não contaria para mais ninguém o que havia ouvido. Por fim, Camille decidiu que encontraria Jesse pessoalmente. O assustaria, o aterrorizaria tão profundamente que Jesse não ousaria dizer uma palavra sequer. Se as ameaças não funcionassem, ela o compraria. Uma criança pobre do sul da cidade certamente não conseguiria resistir ao poder do dinheiro. E se as duas coisas falhassem, ameaçaria a avó, uma velha doente, frágil e dependente de remédio todos os dias para continuar vivendo. Camille poderia tornar a vida daquela mulher um inferno se o menino se recusasse a cooperar. O que fosse necessário. Do lado de Conrad, Marcus também havia localizado com exatidão o endereço de Jesse, mas Conrad ordenou que esperasse. Não queria se aproximar do menino de nenhuma maneira que pudesse assustá-lo ou deixá-lo desconfiado. Pretendia encontrar Jesse depois do turno dele num lugar neutro e seguro, explicar tudo e oferecer ajuda como forma de pagar a dívida que havia contraído. Queria fazer do jeito certo, sem pressa, sem força. Mas então, na tarde do segundo dia, Marcus ligou com notícias urgentes. Camille estava em movimento. Havia acabado de sair do cobertura sozinha, sem o motorista, e estava indo para o sul da cidade no próprio carro. Conrad entendeu imediatamente. Camille estava chegando primeiro. Estava a caminho do menino, e Conrad não sabia o que ela pretendia fazer quando chegasse. Conrad ordenou a Marcus que preparasse o carro imediatamente. Não havia mais tempo para planejar com cuidado. Não havia mais tempo para esperar ou calcular.
Conrad saiu pessoalmente, algo que quase nunca fazia. Em 15 anos construindo seu império no submundo, Conrad sempre permanecerá nas sombras, deixando que outros cuidassem do trabalho de campo enquanto controlava tudo à distância, como um grande mestre de xadrez. Mas aquele dia era diferente. Conrad sabia que aparecer pessoalmente podia ser perigoso, podia expô-lo, podia criar riscos desnecessários. Mas também sabia que se Camille chegasse antes dele ao menino e fizesse qualquer coisa contra Jesse, a criança que havia arriscado tudo para salvar sua vida, ele jamais conseguiria se perdoar. 2 carros cortaram a noite de Chicago, cruzando as ruas movimentadas do centro, em direção ao pobre e escuro sul da cidade. Um carregava uma mulher loira de olhos verdes frios como gelo, disposta a fazer o que fosse preciso para proteger o plano que havia construído ao longo de 2 anos. O outro carregava um homem com uma cicatriz na têmpora e olhos cinzas afiados como aço, correndo contra o tempo para salvar uma criança com quem nunca havia sequer conversado. E nenhum dos dois sabia o que aconteceria quando finalmente se encontrassem. Camille chegou ao sul da cidade bem quando a escuridão havia se instalado completamente. Saiu do carro de luxo e olhou ao redor com um desprezo que nem se deu ao trabalho de esconder nos olhos. As ruas estreitas com os postes piscando, as casas velhas inclinadas espremidas umas contra as outras, pilhas de lixo acumuladas nas esquinas, o cheiro espesso de comida barata misturado ao odor azedo de água de esgoto subindo pelo ar. Era um mundo completamente diferente do seu cobertura suntuoso. Tão diferente que parecia que ela havia pisado em outro planeta. Camille encontrou o prédio velho no endereço que Anthony lhe havia dado, subiu a escada rangente até o 3º andar e parou diante de uma porta de madeira com a tinta descascando. Respirou fundo, arrumou a expressão e bateu. Ruth abriu a porta, os olhos velhos se arregalando de surpresa diante da mulher elegante parada na sua soleira. Um casaco de pele cor de creme, uma bolsa de grife cara, o traço leve e sedutor de um perfume, o cabelo louro platinado com cachos impecáveis. O que uma pessoa como aquela poderia estar fazendo no sul da cidade àquela hora? Camille ofereceu o sorriso mais caloroso que conseguiu fabricar e se apresentou como funcionária de uma fundação beneficente que apoiava a educação de crianças carentes. Disse que queria falar sobre Jesse, sobre um programa especial de bolsas para crianças esforçadas e promissoras. Ruth franziu o senho com desconfiança. Por que alguém viria tão tarde da noite? E como sabiam sobre Jesse? Mas Ruth era uma mulher educada, e havia vivido o suficiente para entender que às vezes a boa sorte chegava dos lugares onde menos se espera. Não tinha motivo para dispensar uma pessoa que parecia querer ajudar o neto. Então Ruth abriu a porta mais fundo e convidou Camille a entrar. Camille entrou no apartamento pequeno, os olhos varrendo cada canto do cômodo. As paredes manchadas de umidade. A mobília velha e gasta. O cheiro forte de remédio pairando no ar, misturado ao cheiro de sopa fervendo no fogão. Camille forçou o rosto a permanecer neutro, escondendo o nojo que subia por dentro. Como as pessoas podiam viver em condições como aquelas? Jesse estava no outro cômodo, ouviu uma voz desconhecida. Saiu para ver quem havia chegado e então ficou paralisado como se tivesse sido atingido por um raio. A mulher loira. Os olhos verdes frios como gelo. O vestido de seda vermelha que havia visto através da porta meio aberta no cobertura. A mulher que havia falado com tanta calma sobre envenenar o marido. Jesse a reconheceu na hora. O sangue subiu ao rosto de Jesse e depois escorreu de volta, deixando a pele branca como papel. O coração começou a bater furiosamente. As pernas queriam recuar, mas se travaram sob ele e não se moveram. Camille se virou e olhou para Jesse. Por um momento suspenso, os olhos dos dois se encontraram no espaço estreito daquele apartamento pobre. E naquele instante, ambos souberam. Camille sabia que ele era a criança que havia escrito a carta de aviso. E Jesse sabia por que ela havia vindo. Camille se voltou para Ruth e disse com um sorriso doce que precisava conversar com Jesse a sós por um momento sobre o programa de bolsas, sobre os requisitos e as condições envolvidas. Seria só alguns minutos. Ruth hesitou, olhando de Camille para Jesse e depois de volta para Camille. Por fim, assentiu e disse que ia para a cozinha preparar um chá para a visita.
Ruth se virou e caminhou em direção à cozinha, sem ver o pedido silencioso de socorro nos olhos do neto. No momento em que Ruth desapareceu por trás da porta da cozinha, Camille mudou completamente. O sorriso doce desapareceu sem deixar rastro. Os olhos ficaram frios como pedra, afiados como facas. A voz gentil que havia usado um momento antes se tornou tão gelada que parecia cortar a pele. Camille se aproximou de Jesse, abaixou-se até que os olhos ficassem no mesmo nível dos dele, e falou numa voz baixa, feita apenas para ele. Camille disse que sabia que Jesse havia escrito aquela carta. Não sabia quanto ele havia ouvido nem se havia falado com mais alguém. Mas se Jesse ousasse abrir a boca mais uma vez, se contasse para qualquer pessoa o que havia ouvido, a avó dele sofreria por isso. Camille lançou um olhar em direção à cozinha, onde Ruth estava preparando o chá, e depois olhou de volta para Jesse com um significado tão sombrio que dispensava palavras. Acidentes podiam acontecer a qualquer momento. Uma velha doente e frágil, morando sozinha com um neto ainda jovem. Quem poderia dizer o que poderia acontecer? Jesse tremia da cabeça aos pés, mas não disse nada. Apenas olhou para Camille com olhos castanhos ardendo de ódio. Os olhos de uma criança que já tinha aprendido que o mundo não era justo, que os ricos podiam esmagar os pobres sob o calcanhar e nunca pagar nenhum preço por isso. Camille tirou um envelope grosso da bolsa e colocou sobre a mesa de madeira velha. Havia dinheiro dentro, disse Camille. O suficiente para pagar o remédio da avó por um ano inteiro. Era o seu agradecimento, se Jesse soubesse ficar quieto. Um acordo justo, ela chamou de. Naquele exato momento, Ruth saiu da cozinha carregando uma bandeja com chá. Camille mudou instantaneamente. O sorriso voltou aos lábios, o tom gentil fluiu de volta para a voz como se nada tivesse acontecido. Camille se levantou, disse que precisava ir pois ainda tinha muitas outras famílias para visitar naquela noite. Elogiou Jesse como um menino bom, desejou boa saúde a Ruth e prometeu que entraria em contato em breve sobre o programa de bolsas. Então caminhou para fora com a confiança calma de uma mulher que acreditava ter resolvido tudo perfeitamente, certa de que a situação estava sob controle. O que Camille não sabia era que alguém havia estado parado na escuridão da escada pelos últimos 5 minutos, ouvindo cada palavra que ela disse à criança. Conrad havia chegado cerca de 5 minutos antes de Camille. Quando o carro de Marcos parou na esquina, Conrad viu o carro de luxo de Camille parando em frente ao prédio velho quase ao mesmo tempo. Fez sinal para Marcos esperar lá embaixo, depois subiu a escada rangente sozinho. Os degraus de madeira velha gemiam sob cada passo. Ainda assim, Conrad se movia como uma sombra, fazendo quase nenhum som. 15 anos do submundo tinham me ensinado a se tornar invisível quando o momento exigia. Conrad ficou parado no escuro na esquina do corredor do 3º andar, onde a luz fraca não chegava, e assistiu Camille bater na porta do apartamento pequeno e ser recebida do lado de dentro por uma mulher idosa. Através da abertura estreita da porta, através do silêncio comprimido daquele corredor apertado, Conrad ouviu tudo. Ouviu a forma como ela se apresentou como funcionária de caridade, a voz doce a ponto de soar falsa. Ouviu a forma como ela pediu para falar com o menino a sós. Ouviu os passos da velha recuando para a cozinha. E então ouviu as ameaças que Camille dirigiu a Jesse. Ouviu Camille dizer que a avó do menino sofreria dano se ele ousasse abrir a boca. Ouviu Camille falar dos tipos de acidentes que podiam acontecer com uma velha doente morando sozinha. Ouviu Camille colocar um envelope de dinheiro sobre a mesa como se pudesse comprar o silêncio de uma criança de 11 anos. Conrad ficou imóvel no escuro, o rosto não revelando nada. Qualquer pessoa que o olhasse naquele momento teria visto apenas uma figura esculpida de pedra fria. Mas por dentro, algo finalmente se partiu em 1000 pedaços. Era essa mulher com quem se casara. A mulher que dormira ao seu lado todas as noites pelos últimos 2 anos, sussurrando palavras carinhosas no ouvido dele, cuidando dele com uma devoção que Conrad havia acreditado ser real, uma devoção em que havia sido tolo o suficiente de confiar. Tudo havia sido uma atuação do começo ao fim. Cada sorriso, cada toque, cada palavra gentil havia sido uma mentira.
E agora essa mesma mulher estava parada naquele apartamento pobre, ameaçando uma criança de 11 anos e sua avó frágil simplesmente porque o menino havia ousado fazer a coisa certa, havia ousado dizer a verdade para salvar a vida de um estranho. Camille saiu do apartamento com um sorriso satisfeito nos lábios, completamente convencida de que havia controlado a situação. Conrad se afundou mais na sombra escura do corredor, misturando-se à escuridão. Camille passou tão perto de onde ele estava que Conrad pôde sentir o perfume familiar dela. Mesmo assim, Camille nunca sentiu a presença dele. Camille desceu as escadas, o bater firme dos saltos ecoando por um momento, depois sumindo, até desaparecer completamente. Conrad esperou mais um minuto inteiro, certificando-se de que ela havia realmente ido embora. Então saiu das sombras e foi até a porta do apartamento pequeno. Conrad bateu. Ruth abriu a porta, os olhos envelhecidos se arregalando de surpresa e inquietação ao encontrar mais um estranho parado ali. Mas dessa vez não era uma mulher elegante. Era um homem alto com um terno preto caro, com uma cicatriz fina na têmpora, e olhos cinzas tão frios que Ruth recuou instintivamente. O instinto de uma mulher que havia vivido muita coisa dizia a ela imediatamente que aquele homem era perigoso. Jesse saiu do outro cômodo quando ouviu a batida, e ficou paralisado ao ver quem estava na porta. O homem perto da parede de vidro. O dono do cobertura. O homem que havia avisado naquela carta. Um silêncio espesso baixou sobre o apartamento pequeno. Jesse não sabia por que aquele homem havia vindo. Para agradecê-lo pelo aviso, ou para puni-lo por ter ousado se meter nos negócios dele. No mundo de Jesse, os ricos nunca deviam gratidão aos pobres. Só traziam problemas. Conrad olhou para o menino tremendo no meio da sala de estar, e depois os olhos se fixaram no envelope de dinheiro sobre a mesa. Entendeu imediatamente o que havia acontecido. Entendeu que Camille havia ameaçado aquela criança e tentado comprar o silêncio dela. Conrad falou então com uma voz baixa e firme. Disse ao menino que não precisava ter medo, que havia vindo para oferecer gratidão, não para causar problema para ninguém. Ruth se mexeu imediatamente, se colocando na frente de Jesse como um escudo. Perguntou com uma voz firme quem era aquele homem e o que queria ali. A voz de uma velha frágil que mesmo assim estava pronta para lutar com tudo o que tinha para proteger o único neto que lhe restava. Conrad a olhou. Olhou para aquela mulher miúda com o cabelo prateado e as mãos trêmulas, mas com olhos que não piscavam diante dele. Ruth não sabia quem era Conrad. Não sabia do que Conrad era capaz. Mesmo assim, ficou ali, protegendo o neto. Algo faiscou nos olhos frios e cinzas de Conrad. Talvez fosse respeito. Talvez fosse um traço de inveja pela criança que era amada com tamanha devoção feroz e incondicional. Conrad falou então. Disse que a mulher que havia acabado de sair daquele apartamento era sua esposa. Que ela havia tentado matá-lo aos poucos, envenenando noite após noite. E que o neto de Ruth, o menino parado ali, havia salvado a sua vida ao escrever uma carta de aviso. O cômodo caiu em silêncio completo. Ruth olhou para Conrad, depois para Jesse, depois de volta para Conrad, sem saber o que ou em quem deveria acreditar. Antes que Conrad pudesse explicar mais qualquer coisa, o som de passo chegou do corredor lá fora. O bater firme de saltos altos no assoalho de madeira velha, se aproximando a cada segundo. Camille havia voltado. Quando chegou ao saguão do térreo, Camille notou um carro estranho estacionado perto da esquina, perto do prédio. Um carro preto e elegante que ela conhecia muito bem, pertencia a alguém específico. O coração de Camille apertou, e ela decidiu voltar para verificar. Camille entrou no apartamento sem bater e ficou paralisada na entrada ao ver Conrad parado no meio da pequena sala de estar. 4 pessoas naquele espaço apertado. Conrad no terno preto, os olhos cinzas frios como gelo. Camille no casaco de pele, os olhos se abrindo cada vez mais devagar de medo. Jesse pressionado contra a parede no canto, tremendo, mas incapaz de desviar o olhar da cena se desenrolando diante dele. Ruth ao lado do neto, uma mão pousada no ombro de Jesse, como se fosse protegê-lo e sustentá-lo ao mesmo tempo. Ninguém falou. Silêncio absoluto, apenas o tic-tac do relógio velho na parede, contando cada segundo que passava.
Camille foi a primeira a se recuperar. Camille deu um passo à frente e tentou convocar o sorriso habitual, embora os lábios tremessem levemente. Com a voz mais doce que conseguiu fabricar, Camille perguntou a Conrad o que ele estava fazendo ali. Disse que nunca imaginaria que Conrad se interessaria por trabalho de caridade, e acrescentou que era certamente uma coincidência interessante. Conrad não respondeu. Apenas ficou ali, olhando para ela com olhos cinzas mais frios do que qualquer olhar que ela havia visto nos 2 anos inteiros em que haviam vivido juntos. Não havia raiva naquele olhar. Não havia dor. Não havia nenhuma emoção que Camille pudesse ler. Apenas vazio. E aquele vazio era mais aterrorizante do que qualquer fúria. Camille tentou continuar a atuação. Explicou que havia vindo visitar uma família em situação difícil como parte de um programa beneficente com o qual estava envolvida. Não sabia que Conrad também estaria ali. Era realmente apenas coincidência. Conrad permaneceu em silêncio. Então, devagar, Conrad tirou um pedaço de papel amassado do bolso do paletó. A mesma nota que Jesse havia enfiado no casaco dele naquela noite. Conrad estendeu o papel na frente de Camille. Camille olhou para o papel, olhou para as linhas tortas a lápis, e num único instante, a expressão no rosto de Camille mudou completamente. De falsa confiança para pânico nu e cru. Camille não conseguia mais esconder. Ela entendia que Conrad sabia de tudo, mas ainda tentou. Disse que aquilo devia ser uma fabricação de alguém. Talvez um dos inimigos dele no submundo. Talvez alguém tentando destruir a felicidade do casamento deles. Jurou que nunca faria uma coisa daquelas. Que o amava. Que sempre o havia amado. Como poderia ela machucar o homem que mais amava no mundo? Conrad finalmente falou. A voz era despida de sentimento, plana como a superfície de um lago congelado. Disse apenas uma coisa, aconitina. Uma toxina extraída do aconitum. Uma dosagem pequena, mas o suficiente para causar insuficiência cardíaca aos poucos se consumida ao longo de meses. Conrad havia mandado analisar o uísque que Camille preparava para ele toda a noite. Os resultados eram claros. Camille ficou imóvel. As pernas pareciam prestes a ceder sob ela. Não havia mais nada a negar. Cada mentira que havia preparado se tornava sem sentido diante de uma prova científica que não admitia argumentação. Camille mudou de tática imediatamente. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto, e a voz se partiu em súplicas desesperadas. Disse que havia sido forçada. Disse que Anthony Bishop havia planejado tudo, que a havia ameaçado, que a havia obrigado a fazer aquilo, que ela era apenas uma vítima em tudo aquilo. Camille caiu de joelhos, agarrou a mão de Conrad e implorou que ele a perdoasse. Implorou que lhe desse uma chance de explicar. Conrad olhou de cima para a mulher ajoelhada a seus pés. A mulher em quem havia um dia acreditado poder confiar, em quem havia um dia acreditado que poderia até amar. Camille chorava, suplicava, dizia as palavras que provavelmente acreditava que iriam amolecê-lo. Mas Conrad não sentiu nada. Nenhuma piedade, nenhuma raiva, nenhuma dor. Apenas um vazio sem fim. Jesse ficou imóvel no canto, testemunhando tudo com os olhos arregalados. Jesse assistiu ao desmoronamento da mulher que havia um dia lhe parecido tão perfeita. A mulher com o cabelo loiro reluzente e o sorriso doce que o havia ameaçado e a avó apenas minutos antes. Jesse viu a máscara cair. Viu o rosto verdadeiro escondido sob a beleza impecável. Viu a verdade em toda a sua fealdade nua. Conrad soltou a mão de Camille. A voz ainda plana, ainda sem emoção. Conrad dava a ela 24 horas. 24 horas para desaparecer de Chicago. Se depois daquele prazo Conrad visse o rosto dela em qualquer lugar desta cidade. Conrad não terminou a frase. Não precisava. Camille entendia perfeitamente o que vivia dentro daquele silêncio. Sabia muito bem do que Conrad era capaz de fazer com traidores. Camille se levantou, as lágrimas já tinham secado. Os olhos agora carregavam ódio, mas Camille não ousou falar. Camille virou as costas e saiu do apartamento sem mais uma palavra.
O som dos saltos ecoou pela escada velha de madeira, ficando cada vez mais fraco, até sumir na escuridão lá fora. O cômodo pequeno caiu em silêncio. Ruth, Jesse e Conrad, três estranhos de três mundos completamente diferentes, ficaram parados sem falar. Mas todos entendiam que um capítulo de suas vidas havia chegado ao fim, e outro estava prestes a começar. Conrad saiu do apartamento de Jesse no momento em que Camille foi embora, sem oferecer mais uma palavra a Ruth ou ao menino. Apenas deu a eles um leve aceno de cabeça, um gesto silencioso de despedida, e então entrou na escada onde Marcos já estava esperando. Ordenou a Marcos que mantivesse Camille sob vigilância 24 horas por dia, sem deixá-la sair do campo de visão por um único minuto, e que reportasse cada movimento que ela fizesse. Camille voltou à cobertura em estado de quase pânico. As mãos tremiam tanto que mal conseguia apertar o botão do elevador. No momento em que entrou no apartamento luxuoso onde havia vivido pelos últimos 2 anos, Camille puxou o telefone e ligou para Anthony Bishop com uma voz sufocada. Contou tudo para Anthony. Que Conrad sabia tudo. Que Conrad a havia expulsado de Chicago. Que ela tinha apenas 24 horas para desaparecer. Que precisava da ajuda dele agora, imediatamente. Anthony escutou em silêncio por um longo tempo. O silêncio se estendeu tanto que Camille achou que a chamada havia caído. Então Anthony finalmente falou, e a voz era fria e distante. Nada como os sussurros carinhosos que ele um dia respirou no ouvido dela naquele quarto de hotel. Disse que sentia muito, mas que não podia mais ajudá-la. Que tinha uma vida para proteger. Que a partir daquele ponto, Camille teria que se virar sozinha. Então desligou. Camille ficou olhando incrédula para a tela escura do telefone. Ligou de volta para Anthony. Nenhuma resposta. Ligou de novo. A linha estava ocupada. Ligou uma terceira vez. O número havia sido bloqueado. E naquele momento, Camille entendeu. Anthony havia abandonado. O covarde havia corrido primeiro para se salvar, deixando-a sozinha para enfrentar os escombros do plano que haviam construído juntos. Camille tentou contatar outras pessoas. Amigos da alta sociedade que havia cultivado com tanto cuidado ao longo de 2 anos. Associados de negócios de Conrad que havia charmosamente seduzido e conquistado, pessoas que havia acreditado que sempre estariam lá quando precisasse. Mas ninguém atendia. O rumor havia se espalhado pelo submundo de Chicago como fogo. A esposa de Conrad Sterling havia o traído. Ela havia tentado envenenar o chefe do crime mais poderoso da cidade, e agora estava sendo punida. Ninguém queria ser associado a uma traidora, especialmente uma que havia ousado trair Conrad Sterling. 20 horas se passaram. Camille se movia pela cobertura como um animal encurralado num canto, desesperada para reunir qualquer coisa de valor. Joias, dinheiro em espécie, objetos caros, qualquer coisa que pudesse ajudá-la a começar uma nova vida em outro lugar. Mas quando abriu o cofre, estava vazio. Conrad havia mandado tudo ser removido. Camille correu para o computador e verificou as contas bancárias. Congeladas. Os cartões de crédito cancelados. Ligou para a garagem e exigiu que seu carro fosse disponibilizado. O carro havia sido reclamado. Tentou contatar o gerente do apartamento privado que havia comprado com o dinheiro de Conrad, o apartamento que havia planejado usar como esconderijo. Alguém já havia chegado lá e trocado as fechaduras. Em 24 horas, Camille havia perdido tudo. Tudo que havia passado tanto tempo construindo, tudo que havia sonhado, tudo pelo qual havia estado disposta a matar. Estava de volta ao zero, o que era exatamente o que mais havia temido quando colocou este plano em andamento. Na 23ª hora, Camille deixou Chicago num ônibus noturno indo para o oeste. Usava um par de jeans velho e um casaco com os ombros gastos. Roupas que havia encontrado encurradas no fundo de um armário. Roupas da vida que tinha antes de conhecer Conrad. Roupas que nunca havia se dado ao trabalho de jogar fora. Sem bagagem. Sem dinheiro exceto algumas notas amassadas no bolso. Sem futuro. Enquanto o ônibus lentamente se afastava da rodoviária, Camille olhou pela janela para os prédios altos de Chicago,
sumindo mais e mais para trás. Ela havia chegado àquela cidade sonhando em se tornar a senhora de um império. Estava saindo de mãos vazias, com apenas o medo e sem a menor ideia de para onde o amanhã a levaria. Anthony Bishop também não escapou do seu destino. Naquela mesma noite, enquanto fazia as malas apressadamente no apartamento, se preparando para fugir de Chicago antes que Conrad chegasse até ele, a porta da frente de repente se abriu. Marcus Vai entrou, seguido de dois homens grandes com rostos frios e sem expressão. Não disseram nada. Não fizeram ameaças. Não usaram violência. Simplesmente colocaram uma pilha grossa de papéis na frente de Anthony. Provas de cada esquema de lavagem de dinheiro e transferência ilegal de bens que Anthony havia conduzido ao longo de sua carreira como advogado, o suficiente para mandá-lo à prisão por pelo menos 20 anos. Anthony entendeu imediatamente. Duas escolhas: cooperar, assinar os papéis de confissão, abrir mão de todas as reivindicações e desaparecer de Chicago para sempre. Ou não havia segunda escolha. Anthony assinou os papéis sem dizer uma palavra. Então foi escoltado até o aeroporto e colocado num voo sem retorno para uma cidade distante cujo nome nunca havia ouvido falar. Um lugar onde teria que começar novamente do zero, com uma nova identidade e um passado apagado. Naquela noite, Conrad ficou sozinho no cobertura. Todo o rastro de Camille havia sido removido. Das roupas no armário aos cosméticos no banheiro, das fotografias de casamento nas paredes aos presentes que ela um dia havia lhe dado. Era como se Camille nunca tivesse existido. Como se os últimos 2 anos não tivessem sido nada mais do que um longo sonho. Conrad caminhou até o armário de bebidas e se serviu de um copo de uísque de uma garrafa nova que havia escolhido com as próprias mãos. Conrad ergueu o copo até os lábios e tomou um pequeno gole. O sabor era puro e pleno, sem o amargor do veneno. Mas também não carregava nenhuma doçura de vitória. Conrad Sterling havia vencido. Havia removido a traidora. Havia se vingado. Havia provado que ninguém poderia enganá-lo sem pagar um preço. Mas parado sozinho naquele cobertura vasto e vazio, olhando para a cidade de Chicago cintilando lá embaixo, Conrad não sentia nada. Apenas vazio. Uma semana depois da partida de Camille, Conrad voltou ao sul da cidade. Dessa vez não veio sozinho como havia feito naquela noite. Marcus o levou até lá, mas esperou do lado de fora do prédio por instrução de Conrad. Conrad queria falar em particular com a avó e o neto, sem mais ninguém presente. Conrad trouxe consigo um grande saco de papel cheio de remédios, os melhores remédios disponíveis para a condição de Ruth, que Conrad havia mandado sua equipe pesquisar com muito cuidado e comprar na farmácia mais cara e de melhor reputação de Chicago. Conrad subiu as escadas velhas até o 3º andar e bateu na porta do apartamento pequeno. Ruth abriu a porta, e dessa vez não pareceu surpresa de ver Conrad ali. Depois daquela noite caótica, Ruth havia ouvido Jesse contar a história toda, do começo ao fim. Ruth sabia quem era o homem parado na sua porta. Um chefão do submundo de Chicago. Um homem perigoso que, em circunstâncias comuns, ela nunca teria querido perto da vida dela. Mas também sabia que aquele homem ainda estava vivo por causa da coragem do neto. Conrad entrou no apartamento e entregou a Ruth o saco de remédios, dizendo que era apenas um pequeno presente, que havia ficado sabendo que ela precisava desses remédios e queria ajudar. Ruth olhou para os remédios, e depois ergueu os olhos para Conrad com a mesma firmeza. Disse a Conrad que não tinha o hábito de aceitar presentes de estranhos, especialmente estranhos como Conrad. Havia passado a vida inteira vivendo com o trabalho das próprias mãos. Não devia nada a ninguém e não tinha intenção de começar agora. Conrad não insistiu. Apenas a olhou com aqueles olhos cinzas e quietos e disse que entendia, mas que devia a Jesse a própria vida. E Conrad não era o tipo de homem que gostava de dever favores a quem quer que fosse. Aquilo não era caridade, e não era pena. Era simplesmente o pagamento de uma dívida que Conrad acreditava ter que honrar. Jesse saiu do outro cômodo quando ouviu as vozes. Jesse entrou na sala e olhou para Conrad com cautela nos olhos, mas não com o medo que havia carregado na primeira vez em que se encontraram naquele cobertura luxuoso. Uma semana havia lhe dado tempo para pensar, tempo para entender que qualquer outra coisa que esse homem pudesse ser.
Por mais perigoso que parecesse, Conrad não tinha intenção de machucar Jesse. Conrad olhou para o menino, e então perguntou com uma curiosidade genuína, por que havia escrito aquela carta. Jesse não sabia quem Conrad era. Não sabia se Conrad acreditaria nele. Não sabia o que poderia acontecer se Conrad não acreditasse, ou se aquela mulher descobrisse o que Jesse havia feito. Então, por que ainda assim Jesse havia escolhido correr esse risco? Jesse ficou quieto por um momento, pensando na pergunta. Então respondeu com uma voz pequena, mas clara e firme. Jesse disse, porque se eu não fizesse isso, você morreria. E se você morresse enquanto eu sabia o que estava acontecendo e não fiz nada, teria que carregar isso pelo resto da minha vida. Eu não queria carregar essa culpa. Conrad olhou para o menino parado diante dele. 11 anos de idade, magro, pobre, sem nada no mundo além das roupas gastas no corpo e aquele apartamento úmido. Mas o menino possuía algo que muitas das pessoas mais ricas e poderosas que Conrad havia conhecido em toda a vida jamais tiveram. Uma consciência limpa e a coragem de fazer o que era certo, mesmo quando o perigo estava diante dele. Conrad fez então uma proposta a Ruth. Cobriria todas as despesas médicas de Ruth. Os melhores remédios, os melhores médicos, qualquer tratamento que precisasse. Pagaria as mensalidades de Jesse até a faculdade, nas melhores escolas particulares de Chicago, onde o menino teria uma chance real de desenvolver seus dons e construir um futuro. Sem condições, sem obrigações, sem compromissos de nenhum tipo. Ruth balançou a cabeça em objeção. Disse que não queria que o neto se envolvesse com a máfia. Não queria que Jesse crescesse sob a sombra de homens como Conrad. Não queria que Jesse acreditasse que dinheiro de mãos sujas poderia comprar tudo. Conrad entendeu o medo de Ruth. Disse a Ruth que nunca puxaria o menino para o seu mundo, nunca pediria nada em troca, nunca o tornaria um devedor ou um servo. Conrad apenas queria dar a Jesse uma chance. O tipo de chance que ele próprio nunca havia recebido quando era jovem, quando também havia sido um menino pobre sem futuro, antes que o destino o empurrasse pelo caminho que o havia tornado o que era. Por fim, depois de um longo momento de reflexão, Ruth concordou, mas com apenas uma condição. Tudo tinha que ser legal, transparente e devidamente documentado. O dinheiro da bolsa tinha que ir através de uma fundação beneficente oficial. As despesas médicas tinham que ser tratadas por seguros e canais de pagamento legítimos. Não haveria nenhum acordo secreto, nenhuma transação às escondidas de nenhum tipo. Conrad concordou sem hesitar. Antes de sair, Conrad parou na porta, se virou para olhar para Jesse, e disse que no mundo em que vivia, a lealdade era a coisa mais cara de todas. Valia mais do que dinheiro e mais do que poder. E o menino havia lhe dado isso sem pedir absolutamente nada em troca. Conrad nunca esqueceria. Um ano depois, Jesse estava parado na cobertura da Torre Sterling, olhando para Chicago na noite. Usava o uniforme da escola particular mais prestigiosa da cidade, uma camisa branca impecável, um blazer azul marinho feito sob medida para o seu corpo, e sapatos de couro polido que capturavam a luz. Um ano atrás, Jesse ainda pedalava sua bicicleta velha pelas ruas escuras do sul da cidade, entregando comida. Agora estava no ponto mais alto da cidade, olhando para baixo para milhões de luzes cintilando como estrelas caídas espalhadas pela terra. Jesse havia mudado muito no último ano. Era mais alto agora, mais forte também, graças a refeições regulares e sem ter mais que se matar de trabalhar além do limite. Carregava mais confiança, moldada pela nova escola, pelos novos amigos e pela vida que havia se aberto diante dele. Mas os olhos castanhos ainda guardavam a mesma seriedade, a mesma sabedoria precoce de uma criança que havia aprendido cedo demais que a vida nem sempre era justa. Conrad estava ao seu lado, também olhando para a cidade em silêncio. Os dois não falavam. Ao longo do ano, tinham se acostumado com o silêncio um do outro. Durante as visitas ocasionais que Conrad fazia para verificar o progresso de Jesse na escola e a saúde de Ruth. Ruth agora morava num apartamento muito melhor do que o velho do sul da cidade. Ainda no mesmo bairro, porque Ruth não quis deixar a comunidade que conhecia a vida inteira. Mas o novo apartamento era lindo, seco, cheio de luz e ar fresco.
Uma cuidadora ia todos os dias para ajudar com a casa, cozinhar, limpar e garantir que Ruth tomasse os remédios na hora certa. A saúde de Ruth havia se estabilizado muito, e o custo dos medicamentos não era mais o medo noturno que havia sido um dia. Conrad havia estabelecido um fundo de bolsas para crianças pobres do sul da cidade, completamente legal e totalmente transparente, gerido por uma respeitada organização beneficente independente. Todo ano, dezenas de crianças como Jessie recebiam a chance de ter uma educação adequada, a chance de mudar de vida e escapar do ciclo de pobreza que havia prendido os pais antes delas. Conrad ainda era o chefão do submundo de Chicago. Isso não havia mudado, e talvez nunca mudasse. Mas algo dentro dele havia se deslocado. Uma pequena parte da solidão que havia carregado por 15 anos havia sido preenchida pelo estranho laço entre ele e o menino entregador que havia salvado sua vida. Jessie foi o primeiro a quebrar o silêncio. Perguntou a Conrad se ele algum dia havia imaginado que chegaria um dia em que estaria aqui, no ponto mais alto de Chicago, ao lado de um menino entregador de comida. Conrad sorriu. Um sorriso raro num rosto que costumava ser tão frio e duro quanto pedra. Conrad disse que não. Nunca havia imaginado nada assim. Mas também nunca havia imaginado que a própria vida um dia seria salva por 3 linhas tortas num pedaço de papel amassado. Silêncio de novo. O vento noturno vindo do lago Michigan trazia o frio do outono com ele. Jessie falou mais uma vez. Disse que a avó lhe havia contado que Conrad era um homem perigoso. Um homem muito perigoso. Conrad assentiu e admitiu com uma voz tranquila que a avó de Jessie estava completamente certa. Jessie hesitou por um momento, e então acrescentou que Ruth também havia dito que as pessoas mais perigosas às vezes eram as mais confiáveis, porque não precisavam fingir ser qualquer outra pessoa além de exatamente quem eram. Conrad não respondeu. Apenas olhou para o menino com uma expressão impossível de decifrar. O olhar de um homem que havia vivido coisas demais para se surpreender com facilidade, mas que ainda tinha humanidade suficiente dentro de si para sentir o calor tranquilo da sabedoria de uma criança. Os dois ficaram ali no alto de Chicago, no vento da noite sob o brilho da cidade. Não eram pai e filho. Não eram patrão e empregado. Não eram benfeitor e devedor. Eram outra coisa. Algo sem nome. Um laço estranho formado por uma carta anônima. Um copo de uísque envenenado. E a escolha corajosa de uma criança de 11 anos numa noite sem sono. Conrad havia sobrevivido. Jessie tinha um futuro. E Chicago continuava girando sob os pés dos dois, como sempre havia girado. Uma cidade cheia de escuridão e perigo. Mas naquela noite havia um pequeno calor de luz no seu ponto mais alto. Porque às vezes, por maior que seja o poder, ele não consegue comprar a lealdade verdadeira. Essa só pode ser dada livremente por aqueles que não têm nada a perder, exceto a verdade limpa da própria consciência. Obrigado por ouvir esta história do começo ao fim. Se a história de Jessie e Conrad tocou o seu coração, por favor pressione o botão de like e compartilhe este vídeo com as pessoas que você ama. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder as próximas histórias emocionantes que traremos para você todos os dias. Adoraríamos saber como você se sentiu com essa história. Então deixe um comentário abaixo e compartilhe tudo que veio das partes mais profundas do seu coração. Cada comentário que você deixa é uma grande fonte de encorajamento que nos ajuda a continuar criando histórias com significado. Desejamos a todos vocês que estão assistindo este vídeo muita saúde, uma vida alegre e dias repletos de felicidade. Que você sempre encontre paz na alma e que coisas bonitas continuem chegando até você. Até a próxima e nos vemos no próximo vídeo.